Olá, eu sou a Tami Ferro, eu sou comunicadora e estou aqui hoje em uma mesa muito especial no nosso Rockercast, o seu podcast jurídico. Nós temos a intenção com esse podcast de trazer dúvidas de pessoas normais, assim como eu, que não são do âmbito jurídico, para ser desmistificado aqui na nossa mesa. Hoje eu tenho uma convidada muito especial que quem nos acompanha aqui no canal já conhece, doutora Jéssica Assis de Jesus. Ela faz parte do time da Rocker. Seja bem-vinda, doutora Jéssica. Obrigada, um prazer estar aqui de novo. Na última vinda da doutora Jéssica, está aqui no nosso canal, vocês podem conferir. A gente trouxe um tema muito curioso, que gera muitas dúvidas, muita curiosidade, que é relacionado às sucessões. E a gente falou muito disso assim na pessoa física. E como a Rocker tem um perfil de atender muito o empresário, a gente percebeu nesse decorrer, né, entre o dia que a gente gravou e esse momento que nós estamos agora, na mesa da Rocker surgiram muitas dúvidas em relação à sucessão empresarial. Então hoje eu trouxe algumas dúvidas aqui, algumas questões para a gente conversar um pouco sobre isso, para desmistificar, né? E como a gente sabe que muito da nossa audiência aqui nesse podcast é de empresários, então eu acredito que vai fazer muito sentido. Certo, doutora Jéssica? Certo. Obrigada por, estar nessa mesa novamente. Eu que agradeço. Bom, eu acho que primeiro a gente poderia contextualizar um pouco sobre o que é a sucessão empresarial familiar. Acho que a doutora pode explicar um pouco para a gente contextualizar e depois eu vou trazendo outras perguntas um pouco mais profundas. Conforme tu havia comentado ali, nós fizemos a última conversa mais voltada para a pessoa física, mas uma dúvida, a questão da sucessão empresarial, a questão da sucessão também é uma dúvida do empresário, né? Em qual momento que ele vai precisar lidar com um planejamento sucessório? É muito fácil a gente administrar, planejar a sucessão dos bens pessoais, mas e quando se trata de uma empresa, né? E uma curiosidade é que hoje tem estimativas do IBGE de que 90% das empresas que tem no Brasil hoje são familiares. Só que só 30% delas chegam até a terceira geração. E metade dessas 30% conseguem seguir, a outra metade morre, né? E por quê? Devido aos problemas, falta de planejamento, né? É aquela coisa que a gente tinha conversado no outro podcast. Lá a gente tinha conversado que ninguém planeja morrer. Então ninguém pensa em fazer um planejamento. E o empresário da mesma forma, né? Poucos empresários, na verdade nós temos bastante assessorados, mas poucos empresários se preocupam já em planejar como que ficará a empresa com a partida dele. E não se trata só da partida, às vezes surgem outros problemas como doenças, ou ele simplesmente não tem mais idade, não consegue mais lidar com aquilo, surgem outros fatores onde ele precisa se retirar e alguém precisa assumir, que é o que a gente chama de sucessão, né? Ela não decorre somente com o falecimento, mas sim com problemas que vão acontecendo no dia a dia. Doutora Jéssica, e quantas vezes eu pelo menos já ouvi, e acredito que a audiência também, alguém fala assim, mas aquela empresa era grande, depois que o pai morreu, se acabou. Uhum. Os filhos se brigaram e a empresa acabou. Isso é muito recorrente, por isso esse percentual. O percentual é bem berrante, né? Ele é gritante, assusta um pouco, só que ninguém para entender qual é o problema disso, o que faz para isso mudar, né? Existem empresas de sucesso que tem tudo para dar certo, como tu falou. Na verdade, o que acontece? Muitas vezes vamos dizer, o dono, eu vou falar o patriarca, o dono, né? Vamos pensar. Ele tá ali trabalhando, a empresa tá firme, tá funcionando, e ele pode envelhecer, mas ele pode sofrer uma morte súbita, por exemplo, ali com seus 60 anos. Uhum. Então, assim, ninguém tava esperando, né? Tava em plena atividade. É um evento. E aí, o que acontece? Ele falece, inicia-se uma briga judicial porque não tinha nada encaminhado, correto? Então, nem sempre
os filhos, enfim, aí também querem tem assumir esses postos. Querem assumir ou se dão bem, enfim, às vezes tem várias animosidades, né? Família é uma coisa complicada. E a empresa que sofre, né? E aí, até que isso se resolva e se defina quem fica, quem não fica, quem toca, quem não toca, o que vai acontecer, muitas vezes, nesse meio do caminho, a empresa morre. Porque a empresa precisa dessa engrenagem, dessa roda girando. Então, isso eu acho que a gente já poderia trazer como um ponto que seria uma vantagem, né? Exatamente. Ter esse plano sucessório empresarial familiar. Quais outras vantagens, doutora Jéssica, a gente poderia elencar? A principal vantagem ela é assegurar a continuidade da empresa, né, Tami? Como tu falou ali, no momento que a pessoa morre do nada, surge um evento. Às vezes a doutora Jéssica me ensinou. No momento em que a pessoa fecha os olhos, abram-se as sucessões. Abram-se as sucessões. Isso ficou gravado pra mim, no nosso outro episódio. Muito bom. Eu aprendi essa frase com uma professora, na verdade. Eu não lembro qual, mas foi uma professora que me falou isso e ficou bem gravado também. Quando o dono ali da empresa ele falece, do nada, pode acontecer a gente considera que aconteceu um evento. Muitas vezes os herdeiros nem estavam prontos, né, para assumir aqueles cargos. Às vezes não era a intenção dos herdeiros, eles não queriam tocar aquilo ali, a empresa não era o desejo dele, então a pessoa se sente frustrada. Enfim, às vezes é uma empresa de grande sucesso, que tem funcionários, e isso tudo vem sofrendo, até que tudo isso se resolva num inventário, numa partilha de bens. Aí a empresa acaba morrendo, não adianta, né? Existem conflitos também. Então, qual a intenção, qual a vantagem de hoje para o empresário já se programar e dar início a um planejamento sucessório da empresa dele? É exatamente isso, né? Garantir que a empresa vai continuar. Porque uma coisa é o sucessor, outra coisa é o herdeiro. São pessoas diferentes. Nem sempre o herdeiro vai gerir aquela empresa ali, né? Nem sempre, porque ele é herdeiro, ele vai tocar para frente. O sucessor pode não ser. O sucessor pode não ser um filho. Pode ser um genro, pode ser um irmão, pode ser... Exatamente. Tudo isso ele tem que estar planejado. Eu acredito que muitos empresários já tenham tido essa dúvida, né? Tá, mas... E se acontecer alguma coisa? O meu filho a minha filha não leva o mínimo jeito para tocar isso aqui. O que eu posso fazer? Será que eu posso trazer uma outra pessoa para esse planejamento, para administrar? Será que eu posso montar uma estratégia, um plano para treinar minha filha ou meu filho para assumir os negócios da empresa? Enfim, são questões que podem ser resolvidas mediante um planejamento antecipado, mas que muitos empresários não fazem isso, e esse é o grande motivo do porquê que 30% das empresas conseguem chegar até a segunda, terceira geração. É muito difícil, existem muitos conflitos a serem resolvidos no decorrer do caminho, só que muita gente não se programa para isso. Doutora Jéssica, e vamos entender assim, até conversando com a nossa audiência, né? Eu supondo que a gente tenha um empresário que não tem esse plano de sucessão. Nunca pensou, mas não executou. Quais seriam os primeiros passos, assim? Não, eu quero fazer. Teve um outro episódio que eu e o Dr. Rodrigo Martins, também, né, da Rocker Advocacia, a gente estava conversando sobre ele comentou assim, quem faz contrato é advogado, não é contador. Ele estava falando sobre isso, que muitas vezes, né, em esfera empresarial, eu vou fazer um contrato, né, de prestação de serviço, ou enfim, e o contador que manda, e às vezes é um contrato pré-pronto de internet, enfim, aí ele falou, quem tem que avaliar, né, o contrato é o advogado. E aí eu estou usando esse exemplo e te perguntar, para que a gente não tenha informações aí erradas, vamos dizer assim, quem é o profissional correto para fazer esse início, né, esse plano, e o que é o ideal para a pessoa que tem interesse. Às vezes ela não procurar outros profissionais que não seja o ideal, né, aquele que tem realmente a formação e as informações que vai deixar isso redondo e vai deixar ali respaldado, né, vamos dizer assim. Sim, normalmente o empresário ele tem um tino para não fazer
Alguns. Mas normalmente ele tem algum tino, assim, já de entregar isso na mão de pessoas capacitadas, né? Diferente das pessoas físicas que normalmente vão ali no Google, pegam um modelinho aqui, encaixa, ele dá aquele jeitinho brasileiro e quando acontece o problema, alguma coisa passou batido, né? Não precisa de um advogado necessariamente para tu montar um planejamento sucessório, né? Mas é o coerente a se fazer. Por quê? Porque o planejamento sucessório, de alguma forma, ele vai ir de encontro ao inventário, à partilha de bens, a regime de bens, né, dos casais que estão envolvidos, os herdeiros. Se tiver algum... Me fugiu a palavra. Testamento também, então... O advogado ele vai conseguir entender qual é a particularidade daquela situação ali e conseguir direcionar melhor, prever quais problemas que você pode enfrentar, que a empresa pode enfrentar. Então, por isso a necessidade de você ter um advogado. Você não consegue prever tudo sozinho. O advogado que tem experiência em lidar com aquilo, normalmente ele já tem um tino de quais problemas que você pode ter lá na frente e já te antecipa, né? De porque muitas vezes a gente ali. acha que pode ser feito dessa maneira e não pode. Não, legalmente existem outros problemas. De alguma forma, aquilo ali que tu entende ser o coerente vai bater num testamento, num inventário, no regime de bens do teu filho. Então, esses pontos seriam os desafios, né, que ele pode enfrentar na construção desse plano, né? Que muitas vezes o que está na cabeça dele, a gente falou bastante sobre isso na pessoa física, né? Sim. No nosso último episódio. Contigo, né, doutora Jéssica? Eu posso deixar tudo pro meu cachorro, né? Então, posso deixar tudo para um filho só? Enfim, né? Todas aquelas questões de familiares dos seus próprios bens que daí não tem necessariamente relação com a empresa, né? E muitas vezes o que a gente acha não é. Então, é interessante trazer esses pontos porque uma pessoa especializada no segmento, ela vai te antecipar. Eu costumo muito falar uma coisa em relação ao direito, assim. E eu, gente, sou formada em administração e atuo na área do marketing, né? Não tenho relação com direito. Mas muitas vezes não é o que está escrito, é o que não está escrito, né? É implícito. E o quanto fica uma porta aberta, porque a verdade falou de empresa, falou de dinheiro, falou de sucessão, geralmente vai ter alguém que vai vir que às vezes a gente nem espera para questionar. Muitas vezes judicialmente, não é verdade? Sim. Eu concordo, eu não concordo, enfim. E aí, o quão é importante que esse plano tenha realmente sido feito, né? Por um profissional especializado que vai realmente resguardar. E outra coisa, né? Se eu vou fazer um plano de sucessão hoje da minha empresa, provavelmente eu não vou estar aqui quando ele ser colocado começar a executar o que foi colocado na teoria, né? Exatamente. Então, o quão importante é que ele esteja, né, correto o suficiente, respaldado, vamos usar esse termo, né? Respaldado para que se cumpra a minha vontade, né? Exatamente. O que não sei se tu tá lembrando, assim, mas lembra muito as novelinhas da Globo, né? Do pai que tá treinando o filho pra ficar no lugar dele, aí o outro irmão já tá com ciúmes, já tá revoltado. Isso é bem real, tá? Ele não vai acontecer da forma que acontece com a pessoa física lá, com aquele outro tipo de sucessão que a gente conversou no episódio passado. Porque aqui o empresário, ele fica mais livre para decidir o caminho da empresa. Ele não vai ser necessariamente, não, a minha filha vai ter que assumir, vai ter que ficar de gerente, o meu filho vai ter que ficar de gerente. Porque tudo depende de cada perfil, né? Às vezes o filho dele não tem o perfil de gerência. Eu vou até dar como exemplo, não vou citar nomes, mas vou dar como exemplo um conhecido meu. Não somos amigos, mas somos conhecidos e ele assumiu um negócio uma hamburgueria, uma lancheria, vende hambúrguer, lanches e comida durante o dia também, enfim. Ele herdou dos pais, né? Era o único filho, herdou dos pais e tocou o negócio. Ele odeia trabalhar com aquilo ali, mas ele tocou porque a empresa da família já era muito conhecida, já tinha nome e o dinheiro girava bastante.
Então, assumindo esse lugar, ele passou a tomar conta de tudo, de um mundo que ele nem conhecia, que nem era da área dele, ele nem fazia ideia de como entrar naquilo. Ele só entrou de cabeça, não entende nada, vem sofrendo várias ações trabalhistas por falta de conhecimento, por falta de tato com os, de toque, né, de tato com os colaboradores da empresa, a falta de administração. A verdade, assim, não tinha vivência da empresa, né? Não tinha, conhecimento a fundo da operação. Imagina, ele queria ser professor. A intenção dele era ser professor, nada a ver com o que ele está fazendo hoje. Só que como a empresa tinha nome, não vou deixar morrer, todo mundo gosta. A preocupação dos clientes era essa, e agora? O que vai acontecer, né? E a mãe dele já tinha falecido, quem estava tocando era o pai, acabou que o pai faleceu e ficou para ele. Hoje ele vem sofrendo várias ações devido à falta de gestão, à falta de conhecimento técnico para lidar com aquilo ali. E uma das questões que eu trouxe para ele, né? Nossa, e se tua família tivesse se planejado lá atrás? Porque tu não queria estar aqui, tu nem precisava estar aqui. Às vezes, né, tu não tem irmãos, mas às vezes um primo teu tem esse senso de... Um primo, um parente, tem esse senso de administração, esse perfil de gestor, né? Para deixar a empresa em pé. Porque a maior preocupação é a empresa, e não o herdeiro ou o sucessor. A preocupação nesse sentido é a empresa, tu resguardar a empresa. Se eles tivessem se preparado lá atrás... Tivessem preparado as pessoas físicas para assumir a jurídica, talvez ele não estivesse passando por isso agora. Exatamente. Ou, né, como ele mesmo comentou comigo, talvez se eu tivesse feito o curso, tudo bem, poderia, né? Às vezes nem compensa, né? Nem tô fazendo o curso nas melhores universidades. É importante, claro, mas às vezes ainda assim não encaixa pro teu perfil, tu não consegue gerir aquela empresa da forma adequada. Então, pro empresário se preparar nisso, num planejamento antecipado, e já verificar o perfil de cada membro da família, para poder analisar o que vai acontecer, já prever o que pode acontecer com a empresa dele e de que forma que aquilo ali vai andar, é essencial. Só que quase ninguém faz isso, e aí dá no que dá. A empresa acaba morrendo ali já na parte da sucessão. Por quê? Porque cai nas mãos erradas, a pessoa não sabe gerir, ou cai na mão dos filhos e os filhos se desentendem, não sabem quem é que vai ficar de diretor, a empresa quem se despedaça em 10 mil pedaços, e no meio do caminho... Aí começa a briga, quem é que vai cuidar do dinheiro, quem é que vai administrar, quem é que vai fazer a gestão, quem vai ser isso, quem vai ser aquilo, começam aquelas briguinhas familiares, e a empresa vai sofrendo, não resiste e acaba morrendo, né? Ô, doutora Jéssica, quando um empresário procura um advogado, poderia ser a doutora, ou enfim, um advogado da confiança dele, para começar a estruturar esse planejamento, o advogado, ele apoia no sentido de tentar entender qual seria as opções que ele tem e as melhores opções? Existe esse... Sim. Isso tudo é feito já de antemão, tá? O primeiro passo é tu procurar um profissional capacitado que possa te instruir, né? E avaliar qual é o cenário atual da empresa, da família, quais são as possibilidades, quais são os caminhos que tu tem. Analisando isso, o ideal seria fazer uma reunião, porque você precisa aproximar a tua família. Faz uma reunião, tenta entender a vontade de cada um, a necessidade da empresa e quem mais se encaixa para aquilo. Porque, infelizmente, nem sempre a pessoa que tu quer vai estar capacitada para aquilo ali. Então, como é a vida da empresa, o ideal é tu trazer a tua família para perto, fazer reuniões, e são diversas, tá? Quando a gente fala do planejamento sucessório empresarial, a gente não está falando de um plano que a gente vai montar aqui em uma semana ou horas. Às vezes ela vai ocorrendo porque vão surgindo outras pessoas na família, vão surgindo outros regimes, né? Um vai casando aqui, outro vai casando ali, vai existindo uma movimentação, alguém foi embora, né? Foi para fora do país, já não tem mais vontade de atuar naquilo ali. Às vezes até algum falecimento. Então é uma coisa bem contínua. Não é algo que tu vai conseguir montar estrategicamente ali em uma semana. Tu vai precisar de um tempo. E às vezes vai decorrer até... E depois que
que estrutura, vamos supor assim, a gente está conversando aqui sobre não trabalhar trabalhando com antecipação. Então, eu estou me antecipando, tenho uma empresa, estou me antecipando, já deixando esse meu planejamento sucessório empresarial pronto. Mas eu posso estruturar, é uma pergunta, eu posso estruturá-lo de uma maneira e depois mexer? Sim. Porque daqui a um ano eu posso pensar diferente do que eu pensava. Claro. Há um ano atrás. Pode mexer? É exatamente essa a ideia. Tu fazendo isso com antecipação, quanto antes tu fizer, melhor. Tu não sabe o dia que tu vai partir. Eu posso ter mais um filho. Se acontecer alguma desgraça e tu não puder mais dar continuidade. Posso ter mais um filho. Eu posso mudar a minha opinião sobre aquela pessoa que eu tinha planejado de uma maneira e a pessoa às vezes se mostrou de uma outra forma no meio do caminho. Então, não é algo assim, fiz uma vez, porque isso poderia gerar um receio no empresário, né? Tá, e se eu fizer e depois eu quiser mudar de ideia, eu não posso? Não, pode. Quanto antes tu fizer, quanto antes for feito esse planejamento, mais livre tu fica para fazer essas modificações. Por quê? O que acontece? Até mesmo quando tu já dá início. O ideal, depois de fazer essa reunião e escolher quem que vai ficar com cada cargo, quem que vai cuidar de cada coisa, ou até aqueles que vão ficar só recebendo os lucros, não vão se envolver porque não tem um perfil, você vai começar a fazer uma capacitação, que é o ideal. Tem empresários que não gostam disso, mas é muito necessário tu capacitar essas pessoas. Porque, como eu falei, às vezes não é o perfil dele, às vezes ele nunca teve conhecimento nem contato com essa área, aí agora do nada vai começar a mexer no dinheiro da empresa, nas finanças da empresa. Então, é necessário tu fazer uma capacitação. Treina, e ele ter essa vivência já com a empresa. Ter essa responsabilidade de trazer ele para a empresa, para ele ter esse contato direto. Porque se em algum determinado momento tu vê que de fato tentou de tudo, capacitou, fez cursos, não faz sentido para aquela pessoa. Não faz sentido para aquela pessoa, ela não está bem ou não está trazendo resultados para tua empresa, já modifica, procura um outro profissional. Certo. Doutora Jéssica, e uma pergunta para eu entender um pouco assim. Quando vamos supor, eu vou me usar de exemplo, né? Não a minha vida, mas vamos supor que fosse eu. Eu tenho uma empresa e eu tenho todos os meus bens pessoa física, que podem ter sido conquistados com o dinheiro dessa empresa, ou de herança, ou de, sei lá, enfim. Se eu venho a falecer, a empresa era só minha, não tenho sócios. Essa empresa, ela vai entrar nesse espólio, junto com os meus bens pessoa física? Eu pergunto por quê. Vamos supor assim, que eu não tenho um testamento para os meus bens pessoa física, mas eu tenho o meu planejamento de sucessão empresarial. Não tenho testamento pessoa física, mas tenho o planejamento de sucessão empresarial. Daí o que acontece? Não tenho sócios. Vai fazer valer? Faz valer. A partilha vai ser feita de forma normal. Vai ser partilhado para todos os herdeiros. A questão aqui seria a gestão da empresa mesmo, mantê-la viva. Essa gestão, o direcionamento de cada pessoa dentro da empresa, ela tem que ser feita mediante o planejamento sucessório empresarial. Mas, ainda assim, se tu teve bens particulares, ela entra na divisão normal, tá? Entendi. Claro que, né, os herdeiros não vão lá na empresa, isso aqui é meu, e retirar coisas que são necessárias para a continuidade da empresa. Isso tudo tem que ser previsto também no planejamento, tá? Principalmente quando eu vou escolher para me suceder alguém que talvez não seria meu herdeiro. E aí, isso é que tem que ficar bem organizado, né? Sim. E eu vejo que eu vejo vários empresários, assim, na minha cabeça, que os herdeiros diretos, assim, não seriam os sucessores a tocar a empresa. E aí, realmente, isso tem que ser deixado bem alinhado, né? Eu acho que o empresário hoje, eu vejo uma importância dele parar nesse momento, analisar qual é a situação em que ele se vive, o empresário que toca o negócio da família, né? Porque quando a gente fala empresa familiar, a gente está falando de uma empresa que envolve os membros da família. Ele parar, analisar o cenário dele e pensar no futuro da empresa. Quando eu partir, ou quando eu não quiser mais tocar isso aqui, eu quiser me aposentar, quem vai continuar fazendo isso, né? E já se antecipar.
já procurar um profissional e começar a organizar a casa. Perceber qual é a atitude, como que os filhos dele, esposa, ou até mesmo a empresária, né, com o esposo, consiga verificar se há conflitos, porque no momento, se tu enxerga que existe já um conflito, e vamos ser bem sinceros, o que mais tem são filhos esperando, né, um momento, já pensando, não esperando o momento, mas já se planejando, né, a hora que não tiver mais ninguém, a gente vende a empresa, a gente faz isso, a gente faz aquilo, mas eu não quero vender, eu quero tocar. Então, tu entender já qual é a postura da tua família em relação ao negócio, já é um ponto crucial. Já é momento para tu parar, analisar e falar, opa, não tá vindo, não tá sendo da forma que eu tô querendo. O que eu posso fazer para amenizar esses impactos lá na frente? Se acontecer qualquer coisa comigo. Então, na verdade, assim, né, até trazendo quanto mais o empresário já entende, né, a linha de conflito, né, que existe, porque quando a gente tem uma empresa, ela é familiar, a gente sabe. A verdade é essa, né? Mas eu acho também, doutora Jéssica, que culturalmente falando, nós gostaríamos, né, de estar tendo essa conversa aqui, o ideal seria que mais empresários, o mais cedo possível, procurassem deixar isso organizado, né, já fazer o seu plano e ter isso redondo, porque a gente nunca sabe o dia de amanhã. Mas eu acho que culturalmente falando, posso até estar enganada, mas tem muito uma coisa de, já estão querendo resolver antes de eu morrer, né, estão querendo, eu tô vivo, né, tem muito isso, eu tô vivo, o que vão querer decidir se eu ainda tô vivo, né, mas na verdade, quantas pessoas realmente, por um pensamento assim, não fazem, e aí falece, porque assim, uma coisa é falecer com 80 anos, 80, 85, 90 anos, gente, já se espera, a gente já sabe que pode acontecer da pessoa ir até os 100 anos, pode, mas a gente já sabe que tem mais probabilidade de os olhos se fecharem, né, vamos dizer assim. Agora, isso não significa, como eu falei aqui no começo desse episódio, também não significa que a pessoa com 60 anos não vai falecer, né? Sim. Isso é bem... Parece algo simples, mas é bem comum, né? Se existe hoje 30% de empresas que não conseguem resistir ali pela segunda, terceira geração, isso significa que grande parte das empresas não possuem planejamento, não conseguem, não se anteciparam para organizar toda a casa, né? Antes de partir. E aí se perdem total no caminho. Considerando que a empresa não tenha um plano de sucessões, no momento do falecimento, essa empresa, ela vai entrar ali Entra pro inventário. Entra pro inventário. E aí, o que acontece, doutora Jéssica? Quem toca a empresa? Não foi deixado de sucessão, a pessoa que tocava a empresa morreu. Aí a empresa é dos herdeiros, vamos dizer, não tem sócio, né? Era só um dono, o dono faleceu. E aí, como é que se decide isso? Como é que atira no... a empresa. Como é que atira no palitinho? Vai ser eu, vai ser tu? Não, isso tudo é resolvido judicialmente, só que pensa bem, né? Até isso tudo se resolver... Meu Deus! Vão fazendo, provavelmente o juízo vai escolher alguém antecipadamente ali para ir resolvendo até tudo se resolver, até o processo se concluir. Aí no meio do caminho. E muitas coisas podem acontecer, porque, né? Até as desavenças, as brigas, que são as dificuldades de lidar com planejamento antecipado, às vezes o empresário ele nem quer lidar com isso, né? Mas se eu já fizer isso agora, olha a incomodação que eu vou trazer para minha cabeça. Porque o pessoal vai começar a brigar. Minha filha não vai concordar com quem eu quero. As pessoas querem deixar os problemas para depois, né? E acaba deixando para depois, e é exatamente isso que vai acontecer. Vai vir pro inventário, o juízo provavelmente vai escolher alguém para ir tocando ali, até tudo se resolver, mesmo que seja de forma provisória, e vem acontecendo os conflitos. Às vezes a pessoa nem estava preparada ou capacitada para tocar aquela empresa ali, e a empresa não vai resistir, vai acabar se extinguindo. Então, por isso que é necessário hoje o empresário ele parar, analisar qual é o cenário atual da empresa dele, já se programar, mas já está tudo resolvido aqui, a gente já conversou. Não conversa, coloca no papel. Coloca no papel. Coloca no papel, porque muitas coisas vão surgindo no meio do caminho. O teu filho vai casar, a tua filha vai casar, vão surgindo regimes de bens, vão surgindo netos, divórcios. Então, tu se preparar para tudo isso e tendo um cuidado
com o inventário, com a possível partilha de bens, com o regime de bens de cada herdeiro, de cada sucessor, é muito importante. Por isso a necessidade de tu ter um advogado, porque nem sempre tu vai conseguir prever isso sozinho. Então, se programa, se antecipa e faz esse planejamento de uma forma antecipada, faz esse planejamento de uma forma organizada, para que nada ocorra, enfim, nada dê errado lá na frente. Sim. Já me enrolei toda aqui. Não, mas eu entendi perfeitamente e aproveito para trazer o que eu falei alguns minutos atrás, que aquilo que vai ser decidido nesse plano, que como bem a doutora Jéssica trouxe, não é algo que é feito do dia para a noite, não é um papel, não é uma semana. Então eu entendo que a assessoria jurídica vem para entender o quadro, né, entender as possibilidades, de alguma maneira também, não sei se a palavra é instruir, apoiar, né, dar uma opinião no sentido de tentar entender juntos quem tem o perfil, quem não tem, quais são as possibilidades, coloca-se isso no papel e não treina a pessoa, vê se vai dar certo, faz tem essa linha de teste ainda, né, no meio do caminho, é uma das fases, né, entendeu que, ok, vai ser dessa maneira, faz-se, né, faz valer o documento e ainda não significa que esse documento, pela pessoa que o fez, pelo dono da empresa, não possa ser alterado, modificado ao longo do caminho, né, doutora Jéssica? A questão é já deixar a casa organizada, porque a gente nunca sabe quando as coisas vão mudar, né? Sim, a gente pode ser pego bem de surpresa, essa é a verdade. E quanto antes você fizer, melhor para sua empresa, porque não tem data. Não tem data, mas tem que ser antecipado, porque esse planejamento ele pode perdurar. Pode manter a tua opinião, modificar ela a qualquer momento, no momento que você vê que é necessário. E às vezes o que vai fazer vai manter para sempre, né? Às vezes estava certo daquilo dali. Essa conversa que a gente está tendo até desmistifica um pouco essa visão que as pessoas têm de achar que o herdeiro automaticamente ele já vai é o sucessor empresarial. E não é. Talvez ele seja só o herdeiro. Ele ganha participação nos lucros da empresa, mas ele não vai ter esse poder de gerir, de tocar a empresa. Perfeitamente. Adorei esse tema. Eu acho que para a nossa audiência, que é, né, massivamente de empresários, acho que desmistifica e espero, né, eu ouvindo aqui a nossa conversa, espero que isso de alguma forma sirva de alerta para empresários. Exatamente isso, acenda uma luz realmente, e que eu, te ouvindo falar, por mais que às vezes a gente pense assim, se eu for montar isso, talvez eu já tenha que dar nome aos bois, eu já tenha que fazer determinadas escolhas, isso vai gerar um conflito na família, brigas. Mas é tão importante a gente pensar o quanto gera talvez uma questão agora, mas muito menor, porque a pessoa está viva, ela tem condição de administrar isso muito menor do que depois que realmente falece, né? Porque aí... E outra coisa, né? Eu acho que o empresário, o dono da empresa, se ele tem algo, se ele tem uma empresa para deixar, né? Para escolher um sucessor, enfim, que vai gerir e para deixar, a gente sabe o quanto de energia se coloca dentro de uma empresa. Exatamente. Então, a empresa também é um amor. Também tem uma relação ali. Ela não é uma casa, ela não é um carro, mas às vezes ela é muito maior do que isso. Principalmente no quanto se colocou de energia, de tudo naquilo dali. Então, assim... Por que não deixar isso já organizado porque toda empresa tem um propósito, toda empresa tem uma finalidade, toda empresa serve alguém, algo ou alguém. Então, se a gente não deixa isso organizado, a gente está deixando algo que, às vezes, uma vida inteira a gente botou energia, às vezes a gente já recebeu isso da nossa família, que às vezes você criou a empresa, mas às vezes essa empresa já veio, e o quanto é importante a gente tentar estruturar para manter esse legado. E às vezes não é só manter o legado, eu passo para o meu filho, mas o teu filho tem esse perfil, faz sentido passar isso para o teu filho, né? Então é olhar para isso, deixar organizado. Você deu um exemplo muito bom, que foi o exemplo da hamburgueria, ok, passou para o herdeiro, mas nem por isso ele tá feliz. Então talvez... Não tá feliz, não tá conseguindo lidar com os problemas que vêm surgindo, e ele não sabe lidar com pessoas também, o que acontece muito, né? Se você não sabe lidar com pessoas, não tem esse perfil de gestor,
coloca outra pessoa, sabe? Só que isso tem que estar estipulado já num planejamento. Seria o ideal, né? Que já estivesse. Talvez ele não veja hoje saída a não ser tocar essa empresa porque é filho, porque é da família. As pessoas já atribuem esse peso, né, no herdeiro. Eu vejo muito isso, né? Ah, tu vai tocar o negócio do teu pai, então, da tua mãe, quando não tiver, né? Quando eles não quiserem mais se aposentarem, é tu que vai tocar? Nem sempre. Às vezes ele tem outros planos para ele não precisa tocar aquilo ali. Tá tudo bem. Dá para fazer isso de uma forma saudável, sem criar aquele conflito no inventário, né? Você fazer isso de forma saudável é mediante o planejamento, porque no planejamento tu não vai precisar necessariamente chamar um herdeiro para resolver aquilo ali. Tu pode chamar um sucessor. Não, mas eu tenho um colega que ele é perfeito para esse perfil aqui. Ou então, não, meu filho ele quer, ele só não tem o perfil, eu vou treiná-lo. Minha filha também, ela quer, só vou treiná-la. Então, se preparar para tudo isso é essencial. Eu acho que é a parte mais importante hoje para um empresário, né? Não é só uma empresa, é uma marca, né? Você construiu aquilo ali, é uma história. Tu não pensa em deixar o teu legado, deixar aquilo ali continuar? Então, tu tem que ter amor a isso também, não se trata só dos teus bens particulares, mas tu tem que ter um planejamento para aquela pessoa jurídica ali, que é uma vida. Tem CNPJ, é uma vida. Ela não pode se extinguir por falta de administração, por falta de gestão. E é o que mais acontece, né? É o que mais a gente vê. É esse dado que tu trouxe de percentual, fiquei impressionada. É o que mais a gente vê. Ah, aquela empresa ali era muito boa. Nossa, a comida do restaurante era muito boa, mas depois que os filhos assumiram, caiu muito a qualidade. Então, assim, se a tua empresa tem uma marca, se ela tem história, se ela tem amor, dê amor a isso a ela também. Faça um planejamento, organiza a casa. Para que tenha uma longa vida. Para que ela tenha uma longa vida. Longa e saudável, um legado, né? Aí, né? Que a tua foto esteja estampada lá no mural da empresa. Quadro, né? No quadro. De uma forma saudável, dá para resolver tudo, tá? Sem precisar levar essa briga para um inventário. Você consegue resolver isso. Quem mais sofre, né, no final, nessas questões do inventário, é a própria empresa. Que a gente sabe, né, como eu citei aqui, que tem uma engrenagem e quando é assim, né, de supetão, as pessoas são colocadas lá, nem sabiam o que estavam fazendo. E muitas vezes a pessoa que, quando ela não foi treinada, ela não estava dentro do negócio, ela vem com uma visão de modificar e mudar e fazer, agora inovação. E muitas vezes não é a essência não é o perfil e a essência da empresa se perde, né? Exatamente. Então, desculpa te interromper, mas qual seria a melhor pessoa para dizer quem é mais adequado para tocar a empresa, se não a pessoa que fez a empresa? Exatamente. Tu não pode fazer que essa deixar sucessão... na mão do universo, né? Que a justiça defina. Às vezes, a pessoa que tinha mais capacidade ou mais perfil para tocar, ela não tem o melhor advogado. Não é verdade? Exatamente. Dentro de um processo. Contra, às vezes, um irmão, enfim, que tem um advogado melhor e a pessoa que ganha o processo não era a pessoa mais indicada para a empresa. Então, por que deixar essa decisão? Eu sempre entendi que a sucessão empresarial, ela não precisa ser um evento. Aconteceu, meu Deus, e agora o que vamos fazer? E vai para inventário e o fulano assume. Ela tem que ser planejada, né? Ela tem que ter o empresário tem que ter esse cuidado, que ela precisa ser planejada, ela não precisa ser um evento. Porque no momento que ela se torna um evento, a chance dela morrer é berrante, né? Como nós vimos ali nas estimativas que eu passei. É berrante, então, quando ela se torna um evento, vai gerar conflitos, vai gerar brigas, vai gerar desavenças, um vai concordar com uma coisa, o outro não. Enquanto isso, você tem funcionários na sua empresa. Como que vai ficar a vida desse funcionário? Nem ele vai saber qual é Desestabiliza tudo, todo mundo. Não só o seu negócio, não só a sua família, mas como o seu negócio também. Então, a importância hoje se resume basicamente a isso, né? Tu não deixar essa sucessão ser um evento e sim um planejamento. Muito bom. Empresários que estão nos ouvindo, espero que isso sirva. Até para mim serviu, que a minha empresa é pequena e eu me considero jovem ainda, aos 30 e poucos, mas já Nunca mudou. Pensou nisso, né? Não.
Já mudou um pouco a minha visão, que a verdade é que nós não temos nenhum domínio sobre o amanhã. Né? E aí eu fiquei aqui conversando contigo e pensando, hoje tem 10 pessoas dentro do meu time, e aí eu já fiquei pensando, o que vai ser dessas pessoas? Porque também tem isso, né? Se você se vai e aí não tem um gestor, uma pessoa designada a assumir também, todas aquelas pessoas dependem também da engrenagem da empresa. Então, isso, imagina, isso para mim que tem uma empresa pequena, né? Imagina quem tem uma empresa maior. Então, acende uma luz. A tua empresa tem um nome forte, né? Já é conhecida pelo nome. Tá crescendo no mercado, tá sendo vista. E quando não tiver mais, isso acaba? A Ferro acaba? Não. Não pode acabar. Ela precisa continuar. Com tu não certeza. quer fazer um legado disso? Sim. De toda essa mudança, essa modificação que tu fez? Dessa revolução? Toda essa energia também que eu coloquei na empresa, né? Exatamente. Perfeito, amei o episódio. Obrigada, doutora Jéssica, pela dedicação, pelo conhecimento, sempre aplicadíssima, né? E foi muito, muito bom. Ó, você que viu o nosso episódio aqui até o final, principalmente se você for do empresariado, se tiver dúvidas, pode entrar em contato com a gente, pode deixar os comentários aqui no nosso canal, já aproveita para se inscrever, os nossos episódios são mensais, estamos sempre aqui, temos também a nossa rede social, Rocker Advocacia, pode nos seguir, lá a gente tem outros conteúdos, né, doutora Jéssica, além de vídeos, enfim, nossas opiniões, nossos carrosséis, nossos temas, a gente busca ser bem ativo, né, nas nossas redes, para cada vez mais trazer conhecimento e um conhecimento mais descomplicado possível. O escritório hoje, ele trabalha com a maior parte dos nossos clientes são assessorados. Então, nós também temos uma equipe bem capacitada para ajudar nessas questões empresariais, esses planejamentos. É bem voltado para isso, para demandas empresárias. Atendemos pessoas físicas também, mas temos esse zelo, esse cuidado com a pessoa jurídica. De trazer realmente o respaldo empresarial, né? O resguardo, Perfeito, doutora Jéssica, muito obrigada. Obrigada mais uma vez pela companhia, pela audiência e nos vemos no próximo episódio. Tchau!